Sumam da minha fazenda, seus negros infelizes! Sumam! Sumam daqui! Essa daqui era a escotilha que permitia passar a fumaça de todo esse sistema. A criança com 5 anos de idade, quando ela chegava aos 30, ela já não tinha mais vida. A ideia era recomeçar, porém com as técnicas tradicionais dos engenhos adaptadas às boas práticas de produção. Ainda que o processo de fabricação dos produtos seja muito semelhante ao do passado, a modernização de algumas ferramentas reduziu a quantidade de funcionários necessários no engenho. Olá, muito boa tarde, aventureiros! No mês em que se celebra o fim da escravidão no Brasil, nós vamos conhecer a Rota dos Engenhos em Ceará-Mirim, um roteiro turístico que destaca a importância do açúcar para a formação econômica e social aqui da região, mas que também conta um pouco da história do nosso país. Uma história intimamente ligada à escravidão, que mesmo após quase 140 anos do seu fim, infelizmente ainda guarda um legado cultural enorme. Na área de fazendas, quando a gente chega para visitar alguns amigos, a gente nota o medo. Chegou o senhor da fazenda, chegou o dono da fazenda. As pessoas ainda têm aquele medo de conversar, às vezes de falar algo que não seja legal. Então isso, infelizmente, ainda é uma herança lá do passado. Um passado inglório, e ainda que relembrado hoje, ninguém por aqui quer mais ver se repetir nas terras dos verdes canaviais. Se prepara desse outro lado da tela para um repórter aventura de muita história, que eu tenho certeza que quase ninguém sabe que se passou por aqui. Ceará-Mirim deve ter hoje pouco mais de 80 mil habitantes e fica a apenas 34 quilômetros de Natal. Ou seja, esse é um roteiro que dá para fazer no bate-volta sem pressa. Mas apesar da gente estar na área urbana da cidade, nossa aventura vai ser mais para lá, junto das plantações de cana-de-açúcar, uma das maiores riquezas dessa cidade. No passado, Ceará-Mirim chegou a ter cerca de 150 engenhos, uma engrenagem movida até 1888 pela força dos escravos africanos. Tão importante quanto os engenhos foram para Ceará-Mirim no passado, hoje tem um guia aqui na cidade que chamam de Barão de Ceará-Mirim. Ele é o maior defensor e responsável por manter essa história viva. Nós vamos encontrar com ele no engenho Verde Nasce, que é um dos mais antigos e preservados aqui da região. Então, se você é sensível a alguns assuntos, eu preciso ser honesto com você e talvez seja preciso pular algumas partes do programa de hoje. É que, às vezes, a verdade pode ser bem chocante. Mas vamos embora comigo que o Repórter Aventura deste sábado está só começando. Ela é uma propriedade que ela tem um grande canavial e dentro das instalações muitos espaços para a produção de açúcar e rapadura. Durante aquele período, o engenho colonial como um todo, ele produzia algo em torno de 5 mil sacas de açúcar de 60 quilos. Isso era um engenho considerado engenho de grande porte durante o século XIX. No século XX, essa produção já aumenta bastante, por causa que eles inovaram, trazendo para cá tachos mais finos, também da Inglaterra. Esses tachos facilitou o aquecimento do caldo em um período menor de cozimento, fazendo com que essa produção triplicasse. Um passado ainda muito presente. As telhas da cobertura ainda são as mesmas que foram moldadas nas pernas dos escravos. Por isso, umas tão diferentes das outras. Olhando com mais curiosidade, é possível ver até as marcas de dedos deles, pela forma artesanal como eram feitas. O coração do engenho também permanece intacto. O moinho inglês, naquele tempo, era movido a vapor. Um sistema complexo, que exigia uma espécie de seleção natural. Só os escravos mais fortes ficavam aqui. Essa daqui era a escotilha que permitia passar a fumaça de todo esse sistema para sair lá na chaminé. E se hoje já dá um trabalho danado
levantar ela aqui. Imagine fazer isso com ela quente e a cada momento que você retirava, mais vapor vinha também no seu rosto, no seu peito, né, de quem estivesse puxando ela aqui. Aqui era a portinhola de segurança. Quando a pressão estava grande demais nos dutos, ele abria isso aqui para que a fumaça saísse pela chaminé. (250) Essa é a estimativa do número de escravos que trabalhavam nesse engenho. Uma lida tão absurda que hoje é difícil até de encontrar referências para lhe explicar. Escravos escolhidos, negociados e ferrados como bichos, esquecidos até pela igreja. A cauda, ela vinha do primeiro tacho a uma fervura acima de 300 graus para tirar toda a impureza, e à medida que o escravo ia passando de um tacho para o outro, ela ia baixando a temperatura até chegar em torno de 120 graus, que era o último tacho, onde eles recolhiam toda essa cauda para fazer o açúcar na casa de Pulgar. 18 horas pegando no pesado, em tachos a 300 graus de temperatura, e sob o olhar atento de um feitor sedento por punir quem não fosse tão produtivo quanto ele quisesse. Apesar de custarem caro, isso nunca foi impeditivo para que alguns escravos fossem castigados até a morte. Geralmente, todas as fazendas tinham um pelourinho que ficava concentrada na frente da fazenda, no caso aqui na frente do engenho, e outras estruturas para os castigos maiores ficavam aqui na parte de trás da fazenda, onde eles tinham essa barra de ferro que está bem aqui no alto, suspendia o escravo com a corrente, ele ficava preso, e aqui ficava o feitor, que era a pessoa que batia nos escravos, geralmente com um chicote chamado de rei de boi. O povo do Nordeste conhece isso. O famoso rei de boi é um chicote de couro e na ponta dele tinha ferros. Então, quando aqueles ferros com o chicote batia nas costas do escravo, ele arrancava parte do couro do escravo. Depois que eles terminavam esses castigos, ele jogava uma bacia de água com sal em cima das feridas do escravo. E assim servia de exemplo para aqueles outros escravizados a não afrontar o coronel senhor de engenho. Nas redondezas ainda é possível encontrar escombros do que seriam as casas de outros senhores de engenhos, e a lembrança daquela que foi a mais cruel e malvada de todos eles. Assinhado Engenho Timbó, a fazenda onde mais se escravizou em Ceará-Mirim. Dizem que a crueldade e a forma que a Sinhá punia seus escravos era tão implacável que ela foi punida. Ela foi transformada numa serpente, uma espécie de justiça divina. É claro que isso é folclore, mas serve também de aviso passado de geração para geração de que a crueldade e a injustiça, o desrespeito, eles não ficam impunes. Mas talvez as chicotadas de arrancar o couro nem fosse o maior sofrimento que se vivia no engenho naqueles tempos. Imagine um pai, uma mãe escravos que veem o filho tendo que trabalhar no engenho desde os primeiros anos da infância. Escravo pela simples infelicidade de ter nascido de pais escravos, e que eles não podiam nem ajudá-lo na tarefa. Durante o século XIX, a mentalidade das nossas famílias, o que eles tinham em mente, era que, pelo fato dele ter tido a condição de ser escravo, ele era um tipo de animal. Que assim como o seu pai, que era um escravo, ele estava fadado a ser um outro escravo dentro de uma propriedade. Algumas mães sequer podiam amamentar, porque eram amas de leite, e a prioridade era ter leite para os filhos do senhor do engenho. Era comum você ver nas fazendas de cana-de-açúcar, do café ou do cacau, a partir de 5 anos de idade, crianças trabalhando junto com seus pais dentro das produções do açúcar. Tanto é que quando você visita o engenho colonial preservado, como é o que nós estamos aqui, você observa que é a estrutura baixa, certo? Para uma criança, olha só a altura, justamente que era um tanque onde as crianças lavavam as formas de rapaduras daquele período. Terminava lá a produção lá na casa de Pulgar, ele trazia as forminhas para cá e as crianças faziam essa lavação das forminhas. E também fazendo o coamento do caldo de cana, que era também uma estrutura bem mais baixa para os menorzinhos também. Isso, que ele fica quase rente ao chão, né? Que eles ficavam lá. Quando a máquina triturava a cana e extraía dela o caldo, esse caldo era trazido para cá para depois ir para os tachos ser cozido.
Mas o trabalho no engenho não encerrava nos tachos. Depois que o caldo engrossava, era colocado nesses baldes de madeira. Foi por causa deles, inclusive, que se popularizou a expressão mel de furo. Depois que se finaliza o processo do cozimento do caldo de cana, essa calda vem para cá nessa forma chamada de pão de açúcar, na casa de pulgar. Aqui, todo o mel vai escorrer através do furo que tem na forma. Daí de onde vem a expressão mel de furo, porque todo o melaço vai escorrer, na barra de cima vai ficar só o açúcar em torrões e embaixo esse mel vai escorrer por essa canaleta e ser levada para os tachos, onde ela vai se transformar em rapadura ou então ser comercializado puro e simples, o mel de furo. Você sabia que mel de furo era chamado assim por causa literalmente desse furo por onde ele escorria? Tá, mas talvez agora você esteja também com a mesma dúvida que eu. E o tal açúcar, como é que realmente era feito? O processo do século XIX da casa de pulgar, ele demorava 5 dias. Eles traziam todas as forminhas aqui, colocavam enfileiradas e aqui essa forma passava 5 dias escorrendo todo esse mel. No 5º dia eles tiravam essas forminhas, desenformavam o açúcar em formato de cone, era levado para um secador, depois desse secador, quando não havia um triturador, na marretada eles quebravam o açúcar. Ou então ele era levado para um lugar aonde eles podiam fazer esse processo, no caso levado em embarcações até a beira do rio Potengi e de lá seguia para as indústrias maiores no Recife e de lá era levado para a Europa. Os engenhos de açúcar foram importantes não só para Ceará-Mirim. Por um certo período da nossa história, eles fizeram a economia da colônia e da coroa lucrar em rios de dinheiro. Por isso não dá para aceitar aquele papo de escola que num determinado 13 de maio, a princesa regente Isabel I simplesmente acordou e decidiu da cabeça dela acabar com toda a força de trabalho que fazia essa engrenagem funcionar.